Graças a paz, irmãos. Vamos aqui com a nossa 15ª devocional do nosso projeto de jejum e oração para um avivamento verdadeiro. A segunda condição para que nós possamos ter um avivamento verdadeiro é o arrependimento. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lucas 15, 7. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Arrependam-se, foi a pregação de João Batista e de Jesus Cristo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Marcos 1,15. Depois foi a pregação dos apóstolos. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2,28. Finalmente, tornou-se doutrina da igreja. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos 2,4. A mesma mensagem é relevante para os nossos dias. Todos nós temos que arrepender-nos continuamente diante de Deus. A palavra arrepender, na língua original no Novo Testamento, é metanoia, que deve ser traduzida como pensar bem, aplicar a mente, considerar com a mente. O dicionário português define como ato de arrepender-se, apesar sincero de algum ato ou omissão, mudar de intenção ou ideia. Para ter um relacionamento correto com Deus, precisamos de arrependimento. Mas a pergunta que surge é: arrepender-se do quê? O primeiro motivo para nós nos arrependermos, nós devemos nos arrepender do pecado. O arrependimento sempre precede a confissão. Não podemos estar brincando com o pecado. Quando ficamos conscientes da seriedade que a Bíblia encara as nossas iniquidades, constatamos a nossa situação de miséria diante de Deus. Devemos nos arrepender, em segundo lugar, da frieza espiritual. Precisamos também nos arrepender da nossa frieza espiritual. Entramos numa rotina, nos acostumamos com as bênçãos de Deus. Simplesmente frequentamos os cultos. A oração se torna um ato mecânico, a leitura da Bíblia uma obrigação. Entregamos os dízimos e as ofertas sem alegria. O reino de Deus é apenas um conceito na nossa mente e não uma vivência. Em terceiro lugar, nós devemos nos arrepender de não estarmos fazendo a vontade de Deus. Jesus nos exortou: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Lucas 6,46. Colocamos em prática nossas vontades, planos e ideais e não aceitamos a vontade e o plano de Deus para a nossa vida. Nem sequer perguntamos a Ele: o que o Senhor quer que eu faça? Em quarto lugar, devemos nos arrepender das más intenções do nosso coração. A Bíblia afirma que Deus nos julgará pela motivação que provocou a ação. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhe digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 27 e 28. Se começarmos a analisar na nossa mente, nas nossas intenções e motivações, numa atitude de arrependimento, começaremos a reconhecer que o nosso coração sempre tem uma tendência para o mal e tomaremos a decisão de acertarmos com Deus. Há tantas outras atitudes das quais precisamos nos arrepender se quisermos ver um avivamento espiritual acontecendo. A melhor forma de termos arrependimento é pedindo ao Espírito Santo que nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Ele acenderá sua poderosa luz sobre nossas iniquidades. Então, veremos quanto o nosso coração é mau, como nossas motivações são erradas, o tamanho do nosso egoísmo e nos envergonharemos. Tentaremos até nos esconder na presença de Deus, mas este será um dos melhores momentos da nossa vida cristã, porque experimentaremos o amor e a graça perdoadora de Deus. Que assim seja, que nós possamos nos arrepender diante do Senhor. Os nossos motivos de oração
é que nós devemos pedir ao Espírito Santo para abrir o nosso coração e nos mostrar o que há de errado, nos arrependermos e pedir perdão a Deus. Nós devemos orar para que Deus envie o dom do arrependimento sobre as nossas igrejas e a nossa nação. Nós devemos orar para que o povo brasileiro se volte para Deus. Nós podemos orar também para que o povo do nosso estado, da nossa cidade, se arrependa e se volte para Deus. Nós vamos orar também pelos enlutados, pelos enfermos, pelas pessoas que estão passando por dificuldade financeira, por aquelas pessoas que estão também enfrentando dificuldades na família e no casamento. Que o Senhor nos abençoe, nos dirija e guie nosso coração para um arrependimento verdadeiro, para que nós possamos encarar isso como uma virtude e uma condição, para que nós possamos encontrar um avivamento verdadeiro em nossos corações, em nossas famílias e em nossas igrejas. Que o Senhor nos abençoe e que os irmãos tenham um ótimo dia.